Salve, camaradas! E aí, tudo bem? Eu sou Matheus Costa, bem-vindos a mais um vídeo ao canal Codex 95, onde falamos sobre Bíblia e respondemos pessoas que falam besteira sobre a fé cristã na internet. Bom, dessa vez viemos trazer um corte de uma participação que eu fiz num canal muito especial, um canal que eu sou fã de carteirinha, do meu amigo Alexandre Nascimento, do canal Pensamento Vivo, onde ali falamos sobre transfusões de sangue. Eu fui criado na religião das Testemunhas de Jeová e, notoriamente, as Testemunhas de Jeová rejeitam, proíbem que seus membros façam transfusões de sangue porque dizem que isso é um pecado gravíssimo, né? Que o sangue é sagrado e que transfusões de sangue violariam a santidade do sangue e a santidade da vida. Bom, eu não acredito nisso, eu acredito que a Bíblia nos dá razões claras para crer que essa proibição não tem nenhum sentido. E nesse corte de live de hoje, eu trouxe um argumento que eu considero o mais forte de todos, que é um argumento sobre as exceções que a Bíblia dá sobre leis cerimoniais. Fique com o vídeo, deixa o like, se inscreve, vai assistir o original lá no canal do Alexandre Nascimento e um abraço, valeu! E agora, assim como o Pablo perguntou, né, um ponto muito importante, um argumento muito forte, isso para mim é o argumento mais forte que existe para dizer que a Bíblia não proíbe a transfusão de sangue, é que existem exceções na Bíblia. A Bíblia mostra claramente que leis cerimoniais podiam ser suspensas para a preservação da vida. A imagem que eu tenho aqui é Jesus curando o paraplégico lá na piscina, né, no reservatório em Betesda, né? E isso foi feito num sábado e ele foi contestado pelos fariseus por estar fazendo um trabalho no sábado, né? E Jesus falou claramente, é lícito fazer o bem no sábado. Eu gostaria que a gente lesse, Alexandre, por favor, pedir para você ler essas passagens, porque são palavras do nosso Senhor e que dizem claramente a respeito desse assunto. Lucas 13, Lucas 13, 11 a 16, e depois a gente vai ler o 14, né? São dois capítulos sucessivos, onde Jesus ele cura no sábado e dá uma resposta plena para quem dizia que a lei cerimonial, os fariseus, ela se impunha em razão da vida. Vamos ver se era essa a opinião de Jesus. Então, primeiro, Lucas 13, 11 a 16. E havia ali uma mulher que tinha um espírito de fraqueza havia 16 anos, né? Ela estava encurvada e não conseguia de modo algum se endireitar. Quando a viu, Jesus lhe dirigiu a palavra, dizendo, mulher, você está livre da sua fraqueza. E ele pôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou instantaneamente e começou a glorificar a Deus. Em vista disso, porém, o presidente da sinagoga, indagando por que Jesus havia feito a cura no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar, portanto, venham nesses dias e sejam curados, e não no dia de sábado. O Senhor, porém, respondeu-lhe, hipócritas, cada um de vocês, no sábado, não desata o seu touro ou o seu jumento da baia e o leva para beber água? Não deveria esta mulher, que é filha de Abraão, e a quem Satanás manteve presa por 18 anos, ser libertada desta prisão no dia de sábado? Exatamente. Então, a resposta de Jesus foi categórica, né? A santidade da vida, fazer o bem, ela se impõe sobre qualquer tipo de restrição religiosa. Então, uma lei cerimonial podia ser suspensa para preservar a vida. Será que Jesus não ia curar uma mulher porque era sábado? Ele não ia fazer um trabalho, uma coisa boa, ajudar uma pessoa porque existia uma lei cerimonial que o impedia de fazer? Então, Jesus foi claríssimo, né? E ele mostrou a hipocrisia daqueles líderes religiosos e de quem quer colocar leis acima da vida. Porque aquelas pessoas, elas não deixavam de cuidar dos seus animais, por exemplo, não ia deixar o seu animal morrer porque era sábado. Ele ia preservar a vida daquele animal acertadamente, porque a vida e o bem-estar de qualquer ser vivo, ele se sobrepõe à lei cerimonial. Então, Jesus estava falando que ele estava mostrando que estava fazendo a mesma coisa, né? Em outros episódios, ele repetidamente fez isso, né? Em muitos momentos de cura, Jesus ele tomava a iniciativa para curar no sábado. E ele chegou a dizer que era o Senhor do sábado. Então, vamos ler agora a outra passagem que Jesus faz uma comparação muito importante, que é Lucas, no capítulo seguinte, 14, de 1 a 5. Em outra ocasião, ele foi tomar uma refeição na casa de um líder dos fariseus no sábado. E eles estavam observando atentamente. E na frente dele estava um homem que sofria de hidropisia. Em vista disso, Jesus perguntou aos peritos da lei e aos fariseus, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram calados
Assim ele tocou no homem e o curou, e o mandou embora. Então ele lhes disse: quem de vocês não puxará imediatamente para fora o seu filho ou o seu touro, se ele cair num poço no dia de sábado? Então Jesus, ele só dava, como uma colega aí falou nos comentários, ele só dava os feixes, né? Por quê? Era proibido tirar água num poço no sábado. Então, se a pessoa caísse no poço, você ia tirar a pessoa do poço no sábado? Será que a lei cerimonial ela ia estar sobreposta à santidade da vida? Então, Jesus, repetidamente, ele fez isso, né? A vida é mais importante do que uma lei cerimonial. Então, da mesma forma, ainda que a Bíblia proibisse ainda que transfusão de sangue fosse equivalente a comer sangue, isso fosse proibido pela Bíblia, seria ainda assim permitido fazer isso para salvar uma vida, porque a vida, ela se sobrepõe, a santidade da vida se sobrepõe a leis cerimoniais, a qualquer tipo de proibição. E isso é mostrado em várias passagens da Bíblia. Por exemplo, os soldados de Saul comeram a carne com sangue, né? Estavam morrendo de fome, abateram os animais e comeram a carne junto com o sangue, né? Não houve condenação da parte de Jeová por conta disso, porque eles estavam em estado de necessidade. A própria lei humana, ela considera isso, né, como um atenuante de pena, por exemplo, ou um atenuante de... Tem um nome específico que me fugiu agora a palavra, né? É um crime, algo que você faz que não é crime porque você está em estado de necessidade, né? Para salvar sua própria vida. Então, a mesma coisa acontece ali. E foi trazido esse assunto, né, perante o profeta, né? E eles não foram condenados, né? Eles fizeram a sua limpeza cerimonial, mas não foram, porque a pena, a gente viu lá em Levítico 17, a pena era capital. Quem comesse sangue era para ser morto. E eles não foram mortos. Da mesma forma, lá em Samuel capítulo 21, Davi, ele comeu os pães da proposição, né? Junto com seus homens, né? Que era destinado apenas aos sacerdotes, os levitas, né? Que viviam no templo. Por estar em estado de necessidade, eu lembrei o nome da palavra aí, que a gente é concurseiro, né? Eu também sou. Eu estudei muito isso em direito, né? Que é o excludente de ilicitude. Então, estado de necessidade é um excludente de ilicitude. Não há crime onde há um estado de necessidade. Da mesma forma, Davi comeu aqueles pães que era proibido, sob pena de morte, comer, mas, por ele estar em estado de necessidade, aquilo não lhe foi imputado. E a gente pode citar muitas e muitas outras. Raabe contou uma mentira para proteger a vida dos espias, né, que estavam escondidos na sua casa. Isso foi lhe imputado? Não, porque a vida se sobrepõe a regras que são meramente cerimoniais, né? É lógico que até para exceção existe regra, né? Toda regra tem exceção. Então, lógico que você não vai, para salvar a sua vida, amaldiçoar a Deus ou fazer um ato de idolatria, né? Muitos cristãos morreram porque se recusaram a fazer um ato de idolatria. Mas a gente não pode levar essa situação que é máxima, extrema, né? Que é um desrespeito a Deus diretamente, comparar isso com leis cerimoniais, que tinham o objetivo de criar um padrão alimentar ou qualquer coisa nesse sentido, né? E, o mais específico ainda, a própria lei mosaica, em Deuteronômio capítulo 14, existiam hipóteses onde um israelita em estado de necessidade, ele podia comer animais não sangrados. Se ele estivesse fora de casa, se deparasse com um animal que estivesse morto ali, foi morto por um outro animal ou faleceu por algum motivo de causas naturais, ele não precisava sangrar aquele animal e podia comê-lo, mesmo que ele fosse um animal sufocado, um animal que não foi abatido da forma cerimonial que eles podiam. Então, eles podiam comer por estar em estado de necessidade. Então, Deus, ele sabe que existem hipóteses onde seguir estritamente uma regra cerimonial poderia custar a vida, colocar a vida em risco. Então, a própria Bíblia, ela traz hipóteses, tanto hipóteses específicas como essa, na lei mosaica, como também traz relatos da parte de profetas, da parte de Saul, da parte do rei Davi e, principalmente, da parte do próprio Jesus Cristo, onde ele suspendia a regra para poder cuidar da vida. Então, a santidade da vida, ela se sobrepõe a qualquer regra. Então, eu posso, ainda que fosse, eu não concordo que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue, mas ainda que ela proibisse, seria lícito suspender essa proibição para poder salvar uma vida. Isso é um princípio que os judeus, conforme o Pablo perguntou, eles seguem até hoje. Então, um médico judeu, ele pode trabalhar no sábado para cuidar de uma vida. Ele pode fazer algo que ele seria proibido, por exemplo, eles não podem ligar o carro no sábado, os judeus. Não sei se você sabia disso. Eles não podem ligar o carro no sábado. Mas para ir para a emergência, para cuidar de alguém,
Eles podem ligar o carro, podem dirigir no sábado. Então, é o mesmo princípio que Jesus estava fazendo referência aqui. Até em hebraico se chama pikuach nefesh. Significa algo tipo a primazia da vida, da alma, né? Então, a vida, ela tem prioridade sobre qualquer lei cerimonial, e a Bíblia está repleta de exceções a leis cerimoniais para a preservação da vida. Então, esse é um argumento fortíssimo, que ninguém pode contestar.